Alô, alunos e alunas do curso de licenciatura. Hoje nós vamos começar a aula 5, tratando das propriedades físicas das substâncias. As propriedades físicas das substâncias podem ser explicadas considerando-se a polaridade das moléculas. Para considerar a polaridade das moléculas, a gente não pode pensar só nas ligações polares. Por exemplo, aqui, se eu tenho um átomo X que tem a eletronegatividade diferente do átomo do elemento A, essa diferença de eletronegatividade vai fazer com que essa ligação covalente seja polar. Só que essa ligação covalente ser polar, se o A for igual a esse outro A e a molécula for simétrica, os vetores têm sentidos opostos e se anulam. Então, a molécula no total seria apolar. Para a molécula ser polar, nós precisamos que a geometria não seja simétrica, a geometria espacial da molécula. Então, tem que haver ligações polares, covalentes, e a geometria não pode ser totalmente simétrica, como nós vamos ver proximamente. Bom, como que é que se pode imaginar, então, a geometria de uma molécula? Imagina essa geometria da molécula pelas propriedades físicas da substância que são mensuráveis. Você pode medir todas essas propriedades, ponto de ebulição, ponto de fusão, massa molar, densidade, condutividade elétrica. E todas essas propriedades nos fazem pensar alguma coisa sobre a estrutura da molécula. Por exemplo, a água. A água, por acaso, poderia ser uma molécula desse tipo? Se ela tivesse esse tipo de estrutura, ela seria uma molécula apolar. Mas vamos ver, o ponto de ebulição da água, por exemplo, a pressão normal é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é uma temperatura alta. E a água, por isso, é líquida nas condições ambiente, 25 graus Celsius, uma atmosfera de pressão. E, além do mais, ela tem uma condutividade elétrica significativa. Portanto, ela deve ser uma molécula polar, ela é um dipolo elétrico. Tem uma ponta positiva e outra ponta negativa. Ela não pode ser linear. Esse raciocínio que nos faz propor para a água essa estrutura angular, porque ao se fazer aqui a soma dos dipolos, nós vamos ter uma resultante e nós vamos ter uma fração de carga negativa aqui e frações de carga positiva nos hidrogênios, já que o oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Essa estrutura relaciona-se às propriedades que nós observamos para a água. Isso é, o seu alto ponto de ebulição, a condutividade elétrica, o ponto de fusão ser relativamente alto. Ou seja, essa propriedade, que é uma propriedade molecular, nos permite explicar as propriedades macroscópicas das substâncias. O dióxido de carbono, ele é uma molécula apolar, porque exatamente os vetores aqui se anulam ao serem somados. Então, embora o carbono seja menos eletronegativo do que os oxigênios, aqui as eletronegatividades, 3,5 para o oxigênio, 2,5 para o carbono. O dióxido de carbono é gasoso nas condições ambientes. Portanto, ele não poderia ser uma molécula polar, como a água. A diferença de eletronegatividade aqui é 1 entre os elementos. A diferença de eletronegatividade para a água também é 1. É quase 1, 1,3. Entretanto, a água é um líquido, enquanto o dióxido de carbono é um gás. Portanto, a gente vê que serem dipolos ou apolares faz com que as propriedades físicas sejam completamente diferentes.
Em outras palavras, observando-se propriedades completamente diferentes, nós podemos propor esses modelos para as moléculas. Portanto, a polaridade é uma propriedade que nos permite compreender ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade e mesmo a reatividade química. É uma propriedade molecular que nos permite modelar as propriedades macroscópicas das moléculas. Exemplos aqui de moléculas polares e apolares. Essas moléculas são todas apolares e essas moléculas são as moléculas polares no nosso exemplo. As moléculas polares, elas têm vetores que não se anulam de momento de dipolo. Enquanto essas aqui, ao se somarem os vetores que representam os momentos de dipolo, esses vetores serão anulados. Então, aqui é a representação do vetor de momento de dipolo, que tem esse símbolo. O momento de dipolo é uma propriedade molecular, ele é calculado, ele não é medido diretamente. O que se mede é a condutividade elétrica, e a partir da condutividade elétrica se pode calcular o momento de dipolo. E aqui, a somatória dos vetores dá um momento dipolar zero, enquanto aqui o momento dipolar é 1,87 dBi. Foi bom que apareceu esse ponto aqui, porque nas obras anglo-saxônicas, isso é, escritas em inglês, a marca do decimal é o ponto e não a vírgula. No Brasil, nós usamos a vírgula e não o ponto. De vez em quando vocês virem em alguma fonte escrito 1,87, isso quer dizer 1 inteiro e 87 centésimos. A pergunta que fica, e essa pergunta vocês já podem responder posteriormente, o que vai acontecer para o trans 1,2 de bromo eteno? Essa é uma molécula polar ou é uma molécula apolar? Já faz parte da lição de casa. Com o que a gente está discutindo aqui até agora, vocês devem conseguir montar a molécula, a estrutura dela e chegar à conclusão. Existem, devido às moléculas serem apolares ou dipolos, existem vários tipos de forças intermoleculares possíveis entre as moléculas. É dessas forças intermoleculares que surgem as diferenças nos valores dos pontos de ebulição e de fusão e na solubilidade das moléculas, das substâncias. Então, esses tipos de forças, quais são? Forças de Van der Waals, que são forças de polo permanente e dipolo permanente. Por exemplo, entre as moléculas de água existem esses tipos de força. Forças que existem no caso das moléculas apolares. Tem que existir algum tipo de força elétrica entre essas moléculas, senão um gás nunca seria encontrável no estado líquido, se não houvesse forças de atração entre as moléculas do gás. Existem, elas têm uma menor intensidade do que as forças do dipolo permanente e dipolo permanente, mas elas existem, por exemplo, no caso do CO2, que pode até virar um sólido, que é o gelo seco. E essas forças de polo induzido e dipolo induzido são chamadas também de forças de London. Chama-se de polo induzido pelo seguinte: uma molécula polar se aproxima de outra molécula polar e isso faz com que a eletrosfera da molécula da qual se está aproximando a primeira se afaste. A hora que ela se afasta, eu crio uma situação onde eu vou ter primeiro a molécula distribuída simetricamente o seu campo elétrico. Na hora que a outra se aproxima, o que acontece? Isso aqui se distorce e eu vou ter uma ponta de menor densidade eletrônica e outra de maior densidade eletrônica. Aqui fica delta mais e aqui delta menos. E depois disso, esse dipolo induzido pode induzir outros dipolos
em outras moléculas. Por isso é chamado de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Depende da proximidade entre as moléculas. Enquanto o outro dipolo é permanente mesmo. É o caso da água, por exemplo. A água, nós vimos, ela tem extremidades delta mais e uma extremidade delta menos. É um dipolo permanente. Então, as forças de polo permanente e dipolo permanente são mais intensas e menos transientes do que a dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. E tem um tipo de ligação, que é esse tipo de ligação, ligações de hidrogênio, que são as mais intensas de todas. As ligações de hidrogênio dependem de que a molécula tenha algum centro com grande diferença de polaridade, como, por exemplo, OH. Então, quando tem OH, o oxigênio é muito eletronegativo, e ele vai ser uma ponta negativa e o H positiva. As ligações de hidrogênio normalmente se dão quando eu tenho os grupos HF, HO e HN na molécula. HF, HO e HN, porque eu tenho uma diferença de eletronegatividade grande, relativamente falando, entre nitrogênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, flúor e hidrogênio. Então, é isso que está mostrando aqui. Aqui está representando ligação de hidrogênio, aqui está representando ligação de hidrogênio, delta mais, delta menos. Delta mais e aqui delta menos. De novo, delta mais e delta menos. E assim sucessivamente. Aqui é uma forma como os ácidos normalmente aparecem como dímeros. Então, tem uma molécula de ácido aqui e a outra molécula de ácido ao lado. E aqui tem uma ponte de hidrogênio intramolecular nesse composto. Acho que os pontos principais aí das ligações de hidrogênio estão chamados a atenção. E essas ligações de hidrogênio foram empregadas, essa ideia, para discutir o caso da água. Se eu pensar oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, são todos elementos da família 6A. Então, todos têm 6 elétrons na última camada. Reparem que se eu olhar a partir do enxofre, enxofre, selênio, telúrio, o ponto de ebulição vai aumentando gradativamente, segundo uma linha reta. Agora, quando chega na água, que seria para estar aqui, ao invés de acontecer isso, ela está aqui em cima. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Bom, primeiro, o que acontece com oxigênio, selênio e telúrio? Vários livros vão dizer que o ponto de ebulição aumenta com a massa do átomo. Mas o que importa não é a massa do átomo ou do elemento. O que importa é quão que é polarizável esse elemento. Quanto mais polarizável ele for, maiores vão ser as grandezas das forças de polo instantâneo que podem existir entre essas moléculas. O fato de existir dipolo permanente, que é aqui é delta mais no hidrogênio, delta menos no enxofre, não impede que também as forças de polo instantâneo estejam operando. E porque elas operam, você tem uma linearidade de aumento de ponto de ebulição ao longo que parece se relacionar linearmente com a massa do átomo, mas não é com a massa do átomo. É com o maior raio atômico que ele tem, que permite que a nuvem eletrônica dele seja mais facilmente polarizável. Portanto, a grandeza do dipolo instantâneo aqui é maior do que aqui. Bom, então no oxigênio, que é o que tem menor raio atômico, essa possibilidade de distorção da eletrosfera seria muito menor do que nos outros casos. E aí, por que então não está aqui e está aqui?
porque aqui nesse caso a diferença de eletronegatividade me permite a formação daquilo que nós chamamos ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares ou intramoleculares de grandeza mais significativa do que as demais forças intermoleculares possíveis. Essa transparência que está na tela pretende mostrar a ordem de grandeza das forças intermoleculares, que pretende mostrar a ordem de grandeza das ligações intermoleculares, que diminui nesse sentido. Então, as forças que são de polo induzido e de dipolo induzido são as menores de todas. Aqui nós estamos vendo um alcano de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então é o pentano. E o pentano, vocês veem que tem vários pontos na cadeia onde podem estar atuando as forças de London. São essas forças que fazem que o pentano seja líquido à temperatura ambiente. Aqui são forças de interação de dipolo-dipolo, CH3Cl. Também agem as forças de London aqui, além da dipolo-dipolo. E aqui são forças iônicas, que são as forças maiores de todas entre partículas, que são as responsáveis pelos sais serem sólidos à temperatura ambiente e terem um ponto de fusão de valor bastante alto. Essa tabela mostra uma série de álcoois e outras substâncias. Reparem que os álcoois têm pontos de ebulição acima dos outros compostos. Então, todos os álcoois que estão mostrados aqui, eles têm pontos de ebulição acima significativamente dos compostos que não têm ligações de hidrogênio entre as moléculas. E essa temperatura de ebulição aumenta com o aumento da cadeia. Devido a quê? A possibilidade de atuação das forças de London ao longo da cadeia. Esses dados mostram muito claramente a importância das forças de London. Reparem que o composto que é linear tem um ponto de ebulição significativamente mais alto do que o ponto de ebulição do composto que é ramificado. O que acontece no composto ramificado? Exatamente ele é mais redondo, o que dificulta a interação entre os carbonos por forças de dipolo induzido, ao contrário do que acontece na cadeia. Aqui na cadeia nós temos toda a cadeia para ter a indução de dipolos que vão favorecer, então, a grandeza das forças intermoleculares, e isso faz com que o ponto de ebulição seja maior. E aqui, nesse caso, a primeira ramificação ainda deixa um pedaço da cadeia livre para que as forças de London possam atuar. Então, esses dipolos induzidos criam uma possibilidade de que existam forças de interação entre essas cadeias, embora uma só ramificação já dificulte um pouco a atuação dessas forças. Quando a molécula é inteiramente ramificada, como vocês viram, aí a queda é bem significativa. Espero então que vocês tenham conseguido perceber a importância das estruturas moleculares ou da proposição de estruturas moleculares e pensar quais são as propriedades dessas estruturas moleculares para a compreensão de propriedades macroscópicas das substâncias.